Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao último dia do primeiro webinar de ferramentas de estudo e doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Esta a segunda palestra, eu gostaria de apresentar a doutora Roberta Martins Nogueira, que é mestre e doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, pós-doutora da Universidade de Minnesota e atualmente é professora associada da Universidade Federal do Mato Grosso, Campo Sinop, e membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras e da Academia Rotatória de Letras. Seja muito bem-vinda, professora. E pode iniciar a palestra assim que se sentir à vontade, tá? Ok, Gabriel, obrigada. Boa noite a todos. Agradecer esse espaço muito bacana que a professora Fabiana e toda a equipe organizaram para que a gente possa conversar um pouquinho sobre temas tão relevantes. E no momento de pandemia como estamos vivendo, temos essa oportunidade das ferramentas tecnológicas que nos ajudam a estar em contato, né? Então, isso, joia, bacana. Então, tá aí já a nossa apresentação. Na noite de hoje, nós vamos, então, essa é a última palestra, né, inclusive do webinar. Nós vamos falar um pouquinho sobre a produção de biocombustíveis, né, e como tema dessa palestra, o tema foi tentar trazer um pouquinho dessas inovações tecnológicas que nós temos, falando sobre gerando valor e sustentabilidade com a produção de biocombustíveis a partir de resíduos nas agroindústrias, né? E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que isso está totalmente interligado com o tema micro-organismos. Então, vamos dar início. Na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre biocombustíveis, vamos falar também sobre os micro-organismos e os processos de conversão que nós temos para a produção de biocombustíveis, entrar aí, sim, no uso de resíduos para a produção de biocombustíveis e finalizando com pesquisa e desenvolvimento nessa linha, ok? Então, para a gente iniciar, como o público aqui é bastante diverso, né, nós temos um hall de profissionais que está assistindo, nos acompanhando muito grande, vamos dar alguns conceitos introdutórios que vão ser importantes para que a gente consiga compreender o tema global da noite. E o primeiro deles é justamente o que é um combustível, já que o tema da noite, o nosso tema vai tratar sobre biocombustíveis, né? Então, inicialmente, o combustível é qualquer substância, né, que ao reagir com oxigênio libera calor, ou seja, uma substância que oxida-se, né, na presença do oxigênio, obviamente, de forma exotérmica, liberando energia térmica. Então, qualquer substância que tenha esse caráter é considerado um combustível, certo? E os biocombustíveis, então, é justamente essa substância, né, ou esse combustível, que é produzido a partir de uma matéria-prima que seja de origem orgânica, tá bom? Então, seja ela produzida para biocombustível ou seja ela um resíduo de algum processo produtivo, se nós temos a possibilidade de utilizar essa matéria-prima de origem orgânica para a produção de um combustível, o denominamos de biocombustível. E aí essa origem orgânica pode ser tanto uma origem orgânica vegetal quanto uma origem orgânica animal, tá bom? Nós temos diversos exemplos e vamos falar um pouquinho deles ao longo dessa nossa palestra da noite de hoje. Então, na realidade, o que nós aqui, como profissionais e como pessoas que vão trabalhar pensando nessa produção, o que nós fazemos é pegar o carbono, né, que está imobilizado numa planta ou até mesmo numa cadeia de alguma molécula num tecido animal e vamos tornar esse carbono reativo, ou seja, considerando de novo o conceito anterior, que combustível é uma substância que reage ou que oxida-se, né, liberando calor, então, na realidade, na essência, o que eu busco aqui são compostos que tenham, na sua estrutura, carbono e hidrogênio. Essas duas coisas, né, são essencialmente as nossas moléculas que liberam essa energia, são as nossas moléculas combustíveis, né? E na planta, na árvore, nos resíduos, no tecido gorduroso animal, em nós, né, esse carbono está presente. Só que ele está imobilizado, ele está numa forma de que não se oxida, né, liberando essa energia. Então, o que nós fazemos fazemos um processo de converter, de desmobilizar esse carbono que estava ali imobilizado na estrutura das moléculas vegetais ou moléculas dos tecidos animais. Bom, quais são os processos, né, que a gente utiliza para fazer tornar esse carbono reativo, né? Nós temos basicamente 3 linhas, né, de processos de conversão, ou para fazer essa desmobilização desse carbono.
Esses processos podem ser físicos, como, por exemplo, quando eu aplico temperatura, e a temperatura vai fazer com que o carbono esteja disponível, mais facilmente disponível para essa liberação energética, que é o caso da produção de carvão, por exemplo. Carvão vegetal é um exemplo de um biocombustível produzido a partir do processamento físico e químico também ocorre ali, mas basicamente muito, né, grande parte de origem física, onde o calor é o agente que faz essa desmobilização do carbono. Temos também processos químicos que fazem isso. Então, eu tenho a ação direta de ácidos, ação direta de bases, que vão garantir, né, ou criar esse ambiente propício para que reações ocorram na forma de garantir que esse carbono esteja disponível. E, além desses dois, nós temos os processos biológicos, né? E nesses processos biológicos é que está a cereja do bolo para o nosso tema dentro desse webinar, né? Onde os micro-organismos são realmente os grandes mestres nesse processo de conversão de carbono para uma forma oxidável, né? E aqui, então, nós vamos nos ater, basicamente, nos processos biológicos, já que falar de biocombustível em todos os processos é uma disciplina, né? Uma ciência por si só, não teríamos tempo de fazer isso aqui no webinar de hoje. Dentro dos processos biológicos, nós temos processos que ocorrem por diversas linhas, né? Mas hoje nós vamos nos ater aos processos microbiológicos de conversão, ou seja, quando os micro-organismos são esse agente que vai fazer essa desmobilização desse carbono para mim, eu vou me utilizar, né, da capacidade dele de reagir e de realizar todo esse trabalho maravilhoso que ele faz nas moléculas de origem vegetal ou de origem animal. Então, aqui, basicamente, nós vamos falar de duas categorias, né, de micro-organismos, né, que são os fungos e as bactérias. Dentro dessas duas categorias, de fungos e bactérias, nós temos algumas famílias, alguns grupos, algumas espécies que realmente vão ter mais sucesso nessa empreitada da produção de biocombustíveis, tá bom? Assim, isso funciona tanto para fungos quanto para as bactérias. No caso específico dos fungos, nós temos assim um grande mestre nessa produção, nesse processo de conversão, são as leveduras, que estão, né, dentro, que são esses organismos unicelulares, né, frequentemente ovais, arredondados e elípticos, que estão dentro, ou estão agrupados, né, dentro do reino dos fungos. Basicamente, aqui nós temos também leveduras, nós temos um universo de leveduras, diversas espécies, ou seja, diversos agrupamentos aqui dentro, mas algumas são muito especiais para essa produção de biocombustíveis ao qual nós vamos nos ater hoje. E uma delas nos chama muita atenção quando a gente fala sobre o processo de biocombustíveis, que são as leveduras do grupo que está dentro do filo da Ascomycetes, da classe M. Ascomycetes, com ordem principal Saccharomycetales, da família da Saccharomycetaceae. Gêneros e espécies diversas, e uma das nossas grandes conhecidas é a Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae, que está no armário de muita gente aí hoje, produzindo, né, ou garantindo condições ideais para a produção de pão, por exemplo. Nós temos diversas outras espécies, né, muito próximas dessa nossa grande amiga e querida da nossa casa, que trabalham e atuam nessa produção de biocombustíveis. Bom, quando a gente fala, então, dessas leveduras produzindo ou fazendo esse processo de conversão, o que nós estamos efetivamente preocupados e em busca, e aonde nós vamos nos ater, é justamente num processo que elas têm dentro do seu próprio ciclo metabólico, que é o processo de fermentação alcoólica que as leveduras são capazes de realizar. Então, aqui, para a turma que tem essa proximidade com a área de microbiologia, essa figura passa a ser até um colírio para os olhos, né? Para os engenheiros, um pouco temerosa algumas vezes, mas é justamente esse o processo em que nós estamos preocupados e que nós estamos focados em trabalhar.
Então, o que a gente busca aqui nesse processo é que a levedura tenha a capacidade de, ao pegar uma molécula de açúcar, um disacarídeo, a gente consegue converter em monossacarídeos, basicamente aqui açúcares, né, de 6 carbonos, que são chamados de hexoses. As hexoses passam a fazer parte do seu ciclo metabólico dentro do processo de fermentação, e ela basicamente utiliza, agora pensando pelo lado da levedura, ela utiliza esse açúcar, né, esse material que tá sendo colocado em contato com ela para a produção de energia para o seu processo, né, que aqui está como o ATP, e também, obviamente, daqui ela vai conseguir fazer todos os seus processos metabólicos para a produção de aminoácidos, proteínas e gerar a biomassa, né, ou seja, aumentar a sua biomassa. Em contrapartida, ela entrega como, vamos dizer, um subproduto desse seu processo metabólico aqui, ela entrega etanol e CO2, certo? Então, ela vai entregar para nós etanol, que é um álcool, e dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ela já é uma molécula bastante estável, né? Que não tem essa capacidade de oxidar novamente aqui e liberar energia. Então, nós não estamos interessados nesse CO2 que é produzido. Mas aqui está um camarada que nós utilizamos muito no motor do nosso carro, ele está presente em diversas outras formas de uso dessa energia aí. Só que, além disso, né, ela também libera outros compostos, né? Libera alguns outros ácidos orgânicos, libera também glicerol, enfim, nós teremos outros subprodutos sendo gerados. Então, a nossa busca aqui é justamente de potencializar essa produção de etanol, lembrando que para levedura não é esse o interesse dela é obter energia e biomassa, tá bom? Então, no fim, né, o resumo disso tudo, desse processo que a gente viu ali atrás, é de que açúcares, né, de 6 carbonos, para essas leveduras, outras leveduras são capazes de fazer esse processo com açúcares de 5 carbonos, por exemplo. Teríamos basicamente glicose, frutose, maltotriose e outros açúcares aqui, gerando para ela energia e para nós etanol. Essas outras coisas que são geradas aqui, nós temos que lidar com eles, que são o dióxido de carbono, alguns ésteres e álcools superiores que são liberados no meio em que essa levedura se encontra. Outro processo em que os micro-organismos também são bastante utilizados, e eles são realmente ímpares, né, em fazer, é o processo de biodigestão anaeróbia. Então, nesse processo, nós temos basicamente aqui bactérias que conseguem fazer a hidrólise, né, ou a quebra de matéria orgânica, seja ela matéria orgânica de fonte proteica, cuja fonte seja, né, grande parte proteica, que eu tenha parcelas de gordura, que eu tenha parcelas de carboidratos, toda essa matéria orgânica que vem de resíduos de processos agroindustriais ou de resíduos de processos agrícolas, como fezes de animais, como resíduos orgânicos que vêm de algum processo produtivo numa agroindústria. As bactérias conseguem, num processo anaeróbio, ou seja, na ausência de oxigênio, iniciar num processo de hidrólise. Essa etapa de biodigestão ocorre, esse composto, esse conjunto de biodigestão ocorre em 4 etapas, né? Primeiramente, essas bactérias fazem a hidrólise quebrando essas moléculas mais complexas em compostos orgânicos mais simples. As proteínas são levadas a aminoácidos, as gorduras são levadas a ácidos graxos e os carboidratos são levados a açúcares. Feito esse primeiro passo, as bactérias entram num processo chamado de acidogênese, onde ela produz ácido acético e também libera frações de hidrogênio e frações de carbono em moléculas mais estáveis. Essas moléculas aqui são levadas para a metanogênese, onde, pelo próprio nome, nós teremos a produção de metano. Também tem um processo intermediário que alguns ácidos que foram gerados nesse processo, aqui temos alguns exemplos, como ácido propanóico, butanóico, lático e assim por diante, além de alguns álcools e também hidrogênio e gás carbônico, são levados por um processo de acetogênese a quebrar novamente e ir a ácido acético e H2 e CO2. Volta para o processo de metanogênese e aqui eu tenho então formado um gás altamente energético chamado de metano, né?
mas que, como ele não é produzido em essência, não é só ele que é produzido nesse processo, né? Eu tenho o que nós chamamos de biogás, que é uma mistura de gases cuja maior concentração é de metano, ou busca-se que seja de metano, já que aqui eu tenho um gás altamente energético. Esse processo, além de ser um processo com vias, né, ou com interesse de que seja um processo de produção energética, ele também, ou ele é, em sua essência, um processo de tratamento de resíduos, onde esse gás metano, com alta capacidade com capacidade de efeito estufa muito grande, com grande capacidade como poluente, né, ambiental, esse gás, ele pode ser utilizado, e ao ser utilizado, ele é degradado a CO2 e liberado na forma de CO2 na atmosfera. Mas junto nesse biogás, eu tenho gases com base em nitrogênio, eu tenho hidrogênio liberado, eu tenho CO2 e outros gases que compõem aqui esse biogás. Mas todo esse processo, quem faz aqui são nossas pequenas amigas, as bactérias que atuam num ambiente anaeróbio na ausência de oxigênio. Temos ainda processos que aí já são processos cuja tecnologia, né, busca desenvolver e melhorar os seus rendimentos, ainda não são processos que já ocorrem em grande escala industrial, mas o futuro é bastante promissor, que é o uso, por exemplo, de cianobactérias, e aí temos diversos grupamentos de micro-organismos que são muito estudados, né, dentro dessa área, dessa grande ciência que é a microbiologia, para encontrar seres que tenham essa capacidade de produzir esses combustíveis. E, em especial para as cianobactérias, nós temos cianobactérias que hoje já têm definida, né, que possuem capacidade de produzir hidrocarbonetos, ou seja, compostos que tenham na sua essência carbono e hidrogênio, e que podem ser ou se apresentam aí como futuros substitutos para a gasolina e o diesel. E aqui a gente está falando de utilizar matéria de origem orgânica, como resíduos agrícolas, bagaço, casca, palha, tudo isso para produzir esses hidrocarbonetos através da ação dessas cianobactérias, né? Isso já tem, em nível de pesquisa, já bastante adiantado, mas ainda não temos isso em escala industrial. Bom, esses processos, né, que a gente falou um pouquinho sobre a fermentação, falamos um pouquinho sobre a biodigestão e falamos um pouquinho sobre a produção de hidrocarbonetos, a partir desses processos temos a produção desses biocombustíveis que aqui estão, alguns exemplos deles. Isso aqui, na realidade, se a gente for traçar todos os biocombustíveis possíveis, a gente vai ter que ficar aqui, talvez até domingo, conversando. Como o nosso tempo é resumido, nós também tentamos ser um pouco mais diretos, né? Mas aqui, então, temos, com esses processos, basicamente com a fermentação, nós temos o bioetanol, né? Ou seja, a produção de etanol através de um material vegetal. O Brasil é um grande produtor de etanol, todos nós sabemos. Temos como grande essência da nossa produção a cana-de-açúcar, e aqui no Centro-Oeste desponta de forma bastante vertiginosa o milho como uma matéria-prima para a produção de bioetanol. E aí as nossas leveduras são nossas grandes protagonistas nesse processo. Outro biocombustível de importância no Brasil é o biodiesel, no Brasil e no mundo, né, ambos, tanto bioetanol quanto biodiesel. Biodiesel é um composto produzido através da ação, hoje, né, os processos que são realizados em escala industrial são processos químicos de reações de transesterificação, mas nós temos diversos micro-organismos que são capazes de fazer, de produzir esses ésteres, né, agindo diretamente nas moléculas de gordura. Então, também pode ser via biológica, mas hoje, essencialmente, na indústria, é feito através de via físico-química. Temos aqui o biogás, né, vindo daquele processo de biodigestão, que atua, né, tanto no formato já essencialmente de tratamento de resíduos e produção de energia. Aqui no bioetanol a gente ainda não está nessa pegada, a gente ainda está na produção de matéria-prima exclusiva para a produção de etanol, não ainda o uso de resíduos sendo amplamente utilizado. E aí temos ainda despontando nesse universo dos biocombustíveis o biometanol, que é o metanol, né, produzir um outro álcool
produzido através da degradação de compostos chamados lignocelulósicos, que são compostos oriundos de matéria-prima vegetal, mas que tenham já um desenvolvimento de fibras mais densas, né, que basicamente oriundas de compostos de lignina, celulose e endocelulose, né, ou árvore, madeira, para os um pouco mais leigos, né. Então, aqui nós temos processos também físico-químicos que ocorrem já em nível industrial, mas temos também despontando processos biológicos ou microbiológicos para realização dessa conversão, né, a conversão em biometanol. Lembrando ainda que muitos desses processos, toda vez que a gente fala em quebra de molécula, hidrólise de algum composto, tudo isso tem a ação bastante relevante de enzimas específicas para cada um desses compostos, e quando a gente fala de biocombustíveis, isso é muito atuante, muito significante, e quem mais produz essas enzimas são os micro-organismos. Então, nós temos, por exemplo, o próprio biometanol de origem do milho, por exemplo. O milho, ele tem como matéria-prima, a matéria-prima abundante, o amido, né, o seu carboidrato está na forma de um amido, e esse amido precisa ser hidrolisado antes de ser levado para as leveduras, ele precisa estar na forma de açúcar para ser entregue para as leveduras. E esse processo quem faz são enzimas, né, amilolíticas, que são produzidas também através da ação de micro-organismos para essa produção. Então, esse mundo da microbiologia dentro dos biocombustíveis, ele é o coração dessa produção hoje em escala industrial, e realmente o conhecimento dessa área ou dessa ciência tem muita entrada e muito campo e muito mercado dentro dessa área de conhecimento de biocombustíveis. Bom, aí hoje nós vamos dar um foco no bioetanol, né? Ou seja, nesse composto que nós utilizamos em grande escala no Brasil e o mundo também, né? Já está aprendendo a utilizar também. Os Estados Unidos hoje também já é um grande consumidor. A Europa também desponta como um grande consumidor de bioetanol, em função das diversas crises que nós tivemos do petróleo ao longo da história, né? Então, o petróleo é o nosso combustível, principalmente para uso em combustão em motores de combustão interna, né? Automóveis, máquinas pesadas, tratores agrícolas. Basicamente, a gente utiliza ainda combustíveis de origem fóssil, né? Gasolina, diesel. E o etanol, no Brasil, ele já é produzido em escala industrial desde a década de 70, mas basicamente com a cana-de-açúcar sendo como a sua matéria-prima de base, né? E aí agora despontando outras matérias-primas para essa produção no Brasil. Estados Unidos produz bioetanol, inclusive os Estados Unidos e o Brasil brigam o tempo todo para ver quem produz mais, né? Cada ano um vai, outro vai, mas lá, basicamente, etanol produzido a partir de milho, né? Então, aqui entramos nessas matérias-primas que a gente acabou de comentar, né? Temos hoje matérias-primas ditas tradicionais. No Brasil, cana-de-açúcar, que está aqui embaixo, né? Essa nossa uma gramínea que tem um potencial enorme de produção por hectare. Ela é uma grande máquina de converter energia solar em carbono fixo, né? Ou seja, de fixar carbono. Não tem hoje, se você comparar, hoje não, né? Na verdade, ao longo da história, se você comparar o crescimento vegetativo de gramíneas com de grãos ou de outras matérias-primas, é incomparável o crescimento das gramíneas, né? Então, pensando na cana-de-açúcar, uma gramínea, no Brasil, temos grande produção basicamente concentrada no sul-sudeste, algo no nordeste, e aqui no centro-oeste, somente abaixo do paralelo 11, daí de Sorriso para baixo. De Sorriso para cima, nós temos um impedimento ambiental legal para a produção de cana-de-açúcar para fins energéticos, através de uma legislação que fez o mapeamento de onde seriam biomas, né, ou áreas em que poderiam ser plantadas cana-de-açúcar, e o bioma Amazônia ficou fora, tá, dessa produção. Daí, por isso, até nós temos hoje vendo despontar aqui na região norte o milho como matéria-prima para essa produção. Mas, independente se é milho, se é cana, o que é, na essência, o que nós estamos buscando é carbono, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse carbono, ele está, né, para nós, como matéria-prima direta para ser entregue para o processo de fermentação, com as matérias-primas açucaradas. Aí nós temos a cana-de-açúcar, sorgo, sacarina e outros.
Desponta também os carboidratos, que são açúcares mais complexos, mas que por um processo de hidrólise simples eu consigo quebrar e entregar na forma de açúcar. E depois entram as fibras, né? Onde eu tenho moléculas mais complexas, mas que eu também consigo tirar delas açúcares simples. E aí vem, então, os resíduos agroindustriais, ou seja, se eu estou em busca de matéria-prima que tenha carbono, em muitos resíduos eu tenho carbono, e aí nós vamos entender aonde que eles abrem, por que eles vêm, né? Os resíduos hoje, eles são problemas produtivos, ou seja, muitas vezes eles emperram o meu processo produtivo, ocupando espaço nas minhas plantas. É um problema econômico, já que eu paguei por essa matéria-prima e agora ele não tem valor agregado. E, obviamente, problemas ambientais, já que eu tenho que fazer a disposição adequada desses resíduos. Juntando essas engrenagens aí, surge uma oportunidade de sustentabilidade econômica, técnica e ambiental nas indústrias com o uso desses resíduos para a produção. Então, quais resíduos nós estamos falando aqui para potencial, né, de serem convertidos em etanol? Então, qualquer resíduo rico em carboidrato, seja simples ou complexo, pode ser utilizado aqui. Então, estamos falando de cascas, de bagaço, de partes da planta diversas, né? Ou até mesmo de produtos que estejam inadequados para o consumo. Então, um produto que não possa ir para o mercado consumidor pode ser levado para a produção de biocombustível. Só um detalhe aqui, né? Produto inadequado, dependendo da inadequação, nem para biocombustível serve, já que se eu tiver já degradado os carboidratos, eu não vou conseguir utilizar. E um outro adendo, as partes da planta, nós no Brasil temos como prática conservacionista de solo o próprio plantio na palhada, ou seja, essas partes da planta não saem da lavoura e ficam ali como fonte de matéria orgânica e até mesmo como um material para conservação do solo. Mas, falando em resíduos, se for um resíduo, se isso for para a planta, pode sim ser utilizado também para a conversão em etanol, certo? Bom, qual o potencial, né, que o nosso país tem? Aqui são alguns números, tá bom? Com base nas últimas safras. Isso aqui são números da safra anterior e com base no caderno de diagnóstico da quantidade de resíduos que a gente gera. A soja gera um resíduo rico em açúcar, que é chamado de melaço de soja. Se toda a soja que nós produzíssemos no Brasil fosse beneficiada aqui, teríamos 19,4 milhões de toneladas de soja. Isso geraria 5 bilhões de litros de etanol. O milho, nós temos 58,6 milhões de toneladas de resíduo de milho, falando em palha e sabugo somente, não estão falando em partes de planta. Isso geraria algo em torno de 8 milhões de litros de etanol. A cana-de-açúcar, nós temos 192 milhões de toneladas de bagaço sobrando nas indústrias, que hoje é utilizado para queima direta, para geração de calor, mas que também podem ser ou poderiam ser levados para a produção de etanol. Em algumas plantas faz, né, essa conversão. E temos também o arroz, né? O arroz, hoje, só de resíduo de arroz, temos gerado aí 2,26 milhões de toneladas. Somando esses potenciais aqui, nós teríamos, só com esses produtos aqui, capacidade de aumentar em 30% a nossa capacidade hoje de produção de etanol no Brasil, que gira na ordem de 35,6 bilhões de litros de etanol. Isso foi para a produção do ano passado, né? Mas, obviamente, aqui se a gente aproveitar tudo, o que não é a realidade, só para a gente ter ideia dos números, né, que a gente está falando aqui. E aí, dentro desse escopo, né, a gente traz uma das pesquisas que foram desenvolvidas aqui na universidade, né, dentro dessa linha de produção de biocombustíveis, que foi o estudo do potencial da produção de etanol a partir do uso de resíduos do processamento do arroz. Foi uma dissertação de mestrado defendida no PPG-CAM pela nossa querida Camila, né, hoje mestre, a Camila Turini, e que foi orientada pelo professor Evaldo, e eu estava co-orientando essa dissertação. Bom, só para a gente ter uma ideia de onde a gente tem resíduo sendo gerado, né, só aqui uma linha do tempo do processamento do arroz, né, então o arroz chega, vai para a recepção, passa por todos esses processos, até ser entregue e levado para o mercado, né. Em cada uma dessas etapas, na pré-limpeza eu gero resíduo, aqui no descascamento eu gero resíduo, na limpeza eu gero resíduo, na separação eu gero resíduo, no brunimento eu gero resíduo, no polimento eu gero resíduo, nas duas seleções eu gero resíduo. Então, aqui em 60% das etapas de processamento eu gero resíduo quando eu falo em processamento de arroz, né? E aí, dentro disso, nós tivemos, então, a busca por uma empresa, né, que processa arroz lá no estado do Tocantins, nos buscou para dar uma solução tecnológica para dois resíduos que para eles tem um volume bastante grande, que é o resíduo da pré-limpeza, que é esse aqui em cima,
que tem um pouco de palha, que é o resíduo que logo vem, o material colhido no campo, quando ele chega na planta para ser processado, é o primeiro resíduo que a gente tira. Então, aqui eu tenho um pouco de arroz quebrado, eu tenho palha, eu tenho partes da planta, tudo isso está aqui. E eu tenho ainda um arroz que, o arroz aqui, eles separaram para nós arroz tipo 3 para baixo, que é um arroz que não tem, que o mercado consumidor não paga um preço que justifica o seu processamento, e considerando todo esse arroz, o que sobra, casca e outros resíduos, de todo o material que entra lá, 7% fica como resíduo da pré-limpeza e 40% fica como resíduo do beneficiamento, contando todas aquelas etapas que nós estamos anteriormente. Então, um volume bastante razoável mesmo de produto. E o que foi, então, feito foi primeiro analisar o que a gente tinha, né? Então, aqui, o resíduo da pré-limpeza, pra vocês terem ideia, nós temos 48% dele é carboidrato, tá certo? Carboidratos totais, sendo que grande parte desse carboidrato é amido. E já para o arroz, um arroz em casca, né? Ou seja, aqui tipo 3, isso aqui é uma classificação comercial do arroz. Então, pensem num arroz que tem de baixa qualidade, né? Esse arroz de baixa qualidade, ele tem de carboidrato 59,73. Destaco aqui também que nós temos fibras que podem também ser levadas à produção de bioetanol, mas muitas das vezes ela ainda não tem tecnologia que efetive, né, e que garanta que isso realmente seja válido de forma técnica ou até mesmo econômica. Com essa caracterização que nós obtivemos desses resíduos, né, de ambos os resíduos, dos resultados de carboidratos totais, dos carboidratos, para o resíduo da pré-limpeza, 41% dele é amido. E para o arroz tipo 3, 53% é amido. Só para a gente ter ideia, do milho, 67% do milho é amido, ou seja, uma matéria-prima produzida especificamente para esse fim, e aqui eu estou jogando fora 53,4% hoje, porque a indústria não tem uma finalidade com viabilidade econômica para esse arroz, tá? Sorgo é um outro material que tem a possibilidade de ser utilizado para a produção, sorgo em grão, 70% dele é amido, e a mandioca, 85% é amido. Então, vocês verem que assim, nós não estamos muito longe, né? E falando de um material que hoje realmente é descartado, ou até mesmo é vendido, ou só mesmo para retirar da indústria, porque a indústria não pode ficar com isso armazenado lá, porque acaba sendo um problema técnico muito grande. Então, o que nós fizemos foi preparar essas matérias-primas, pré-tratar essas matérias-primas e depois fazer uma hidrólise enzimática dessas matérias-primas, para que depois fosse, então, levada para a fermentação com as nossas queridas leveduras, né? Passado por esses processos, né, todos que ela foi levada, nós tivemos, ao final do processo, que com a ação de enzimas, vamos pegar, aqui as enzimas atuaram de forma separadas, as enzimas amilolíticas. Depois, se quiserem mais detalhes, eu não me ativo muito a detalhes específicos do projeto, porque eu acho que não era muito o fim, era mais falar sobre os potenciais, né? Mas depois, se quiserem entrar em contato, a gente discute um pouquinho sobre a metodologia e tal. Mas usamos enzimas, né, amilolíticas aqui separadas ou enzimas simultâneas, colocando ao mesmo tempo, e as produções foram melhores com as enzimas separadas, produção aqui de açúcares redutores, ou seja, açúcares que efetivamente podem ser entregues para as leveduras consumirem. Do arroz em casca tipo 3, nós obtivemos 52% de açúcar, certo? No material. E para o resíduo da pré-limpeza, 40,7% de açúcar. Esse material foi analisado para que a gente pudesse ter uma ideia de quais eram os açúcares, para a gente ver se nós teríamos ali açúcares de 6 carbonos que poderiam ser diretamente fermentescíveis ou não. E aí, para nossa grata surpresa, mas já era algo meio esperado, até mesmo pela origem, né, pelo amido ter essa origem, nós, então, tivemos a glicose com grande, basicamente toda, né, a produção. Então, a glicose produziu 36%, toda a produção é glicose e tanto no resíduo da pré-limpeza quanto no arroz em casca. E aí, então, pensando nisso, né, nos potenciais que foram obtidos, só pensando nesses resíduos hoje, com a produção que nós temos hoje, a geração de resíduos, 1 tonelada de arroz produzido na lavoura tem o potencial de produzir 255 litros de etanol, e isso hoje não é utilizado, né? Esse material acaba ficando ali desperdiçado, né, dentro da indústria.
E aí, até onde, né, irão essas oportunidades? Ou seja, quantos mais resíduos virão? Quantos outros processos de conversão virão? Até onde, né, nós poderemos chegar? E aí, né, todos os que nos ouvem, profissionais que atuam na área, aí tem ao infinito e além, né? Não tem aqui, hoje, a gente não consegue nem enxergar o horizonte de onde nós podemos aproveitar todo esse potencial. As indústrias geram resíduos em grande volume, resíduos de grande qualidade. Eu tenho muito carbono sendo jogado fora, que poderia ser levado para a produção de biocombustíveis. Aqui, hoje, nós falamos mais de bioetanol, o nosso tempo é um pouco curto, mas nós podemos utilizar isso para queima direta em caldeiras, em fornalhas e gerar energia. Posso levar para a produção de biodiesel, desde que tenha teor de gordura equivalente, e assim por diante. Posso levar para a produção de biogás, e aí vai. Então, aqui fica esse recado, né, que esse universo da microbiologia, ele é um universo bastante relevante, de grande importância para a área de produção de biocombustíveis e de estratégica para o nosso país, né? Então, agradeço novamente o espaço. Deixa eu puxar aqui minha tela novamente para cá, para olhar isso. Agradeço o espaço novamente, Gabriel, Luane, toda a equipe. E se tiver alguma pergunta, não sei se teve alguma pergunta lá no espaço, estamos aqui para discutir. Então, professora, eu gostaria de agradecer e parabenizar a senhora por realizar essa ótima palestra e por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Muito obrigado. Eu acredito que a gente não tenha pergunta, mas para finalizar, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Só para finalizar, é convidar, né, a turma da microbiologia que pense com bastante carinho nessa área de produção de biocombustíveis. É uma área com bastante potencial no Brasil e no mundo, quando a gente fala hoje aí de mercado de trabalho bastante amplo, e tenho certeza que o conhecimento que vocês trazem, né, essa bagagem microbiológica, pode agregar bastante nessa nossa melhoria na capacidade produtiva do nosso país. Certinho, então. Muito obrigado de novo. Obrigada. Tchau, tchau.